Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, estamos felizes e alegres por estar mais uma noite na casa do Rei, na casa do nosso mestre, amém? Onde nós viemos aqui para aprendermos mais um pouquinho dele, aleluia. E hoje já é o 4º dia da campanha que traz por título Os Três Valentes do Rei Davi, José e Batsebete, Eleazar e Samar. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, 13 e 17. E hoje, com grande alegria, nós vamos apresentar o filho da Flávia, amém? Que é uma promessa de Deus na vida da Flávia, aleluia. Eu tenho certeza que essa criança será de alegria e de bênção, amém? E isso foi dado quando nós estávamos em campanha, glórias a Deus, aleluia. E Deus, Ele é fiel, amém? Ele usa os seus servos na terra, amém? Para que o coração da Flávia se alegrasse, porque ela estava com o coração dela muito triste, a qual o Senhor permitiu de Deus recolher a sua mãe. E eu falei assim para ela: eu sei quanto é difícil também, porque eu também devolvi também a minha mãe ao Senhor, mas Deus vai alegrar o teu coração. E ela falou assim: ai, pastora Patrícia, eu tenho medo. Eu vou ficar tranquila, porque tudo que Deus dá é maravilhoso, amém? Então daqui a pouquinho o pastor vai estar apresentando o seu filhinho nas mãos de Deus. E eu já convido os amados irmãos a orarem comigo, a clamar o Senhor, aleluia. Eu já estou com os ouvintes aqui no ar, aleluia. Eles estão com seus corações desejosos em querer ouvir a voz do Senhor. Então nós temos tempo por causa do horário. Vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 5 e 18. Vamos lá, eu também vou procurar aqui também. 1 Crônicas, vamos lá exercitar a nossa Bíblia aqui, vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 5, e o versículo 18, aleluia, glórias a Deus. Tem glórias a Deus aí, irmãos? Glória aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, aleluia. Bíblia de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18, vamos lá, diz assim. Quem pode ler comigo, eu agradeço. Vamos lá. Dos filhos de Rúben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entrava o arco, e era destro na guerra. Houve 44.760 que saíram à peleja. Que maravilha, amém? Continue de pé, vamos falar com o Senhor, amém? Hoje o tema aqui nesta noite é: eu sou um gadita de Deus, amém? Glórias a Deus. Essa campanha, irmãos, nós estamos celebrando no sábado, mas hoje eu queria trazer essa mensagem aqui, amém? Eu sou um gadita de Deus, amém? Feche os teus olhos, encurta a tua cabeça, eleva os seus pensamentos ao trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque eu creio que antes de você chegar aqui, Ele chegou primeiro para nos abençoar e vai abençoar também os ouvintes do Senhor que estão nos ouvindo aqui nesta noite. Papai querido, papai amado, graças te dou a ti por esse privilégio, meu Pai, de me encontrar mais uma vez aqui na tribuna. Papai, não deixa eu de mim mesma falar de mim mesma, Senhor, mas que eu possa falar inspirada pelo teu Espírito Santo. Enquanto o teu Espírito Santo for falando na minha boca, vidas venham, meu Deus, ser restaurada, transformada, sendo os valentes de Deus aqui nesta noite. Fala de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, que os irmãos entendam, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco. É que eu lhe peço e agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Poder se assentar, amém? Desocupa as suas mãos, louva o Senhor com palmas, mas bem fortes, bem alegre, feliz, com vontade, com gosto, amém? Aleluia. Querida igreja, eu sou um gadita de Deus. Dos filhos de Rúben
e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco. E a Bíblia diz que eles eram destros, aleluia, na guerra, e houve 44.760 que saíram a peleja. É muita gente, amém? Eu não tenho nem noção de quantas pessoas, amém, ali estavam. Hoje nós vamos aprender sobre eles, amém? O porquê que eu estou dizendo que eu sou o que você é, um gadita de Deus. Então vamos conhecer a sua história, para você ver o que Deus fez na vida dessas pessoas. Quando vocês lerem lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, você também vai ler e vai ver a respeito dos Gaditas. Então, irmãos, os Gaditas se destacaram para o rei Davi, ao lugar forte no deserto. A Bíblia diz que eles eram valentes, diz que eles eram homens de guerra. Para quê? Para pelejar. Eles eram armados com escudo e com lança, amém? E os seus rostos, aleluia, eram como rostos de leões. Olha que tremendo, tinha rosto de quê? De leões, aleluia, e ligeiro como as costas. Para quem conhece as costas elas cortam muito ligeiramente sobre os montes, aleluia. E no 9 diz assim, que Ezer o primeiro, e Obadias o segundo, e Eliabe o terceiro. No versículo 10 diz assim, que Mismana era o quarto, e Jeremias era o quinto, aleluia. Irmãos, eu gosto de trazer coisas novas, aleluia, para a gente aprendermos quem foi os homens do passado, aleluia. Depois vem o Atai, que é o sexto, Eliel, que ele é o sétimo, Joanã, ele é o oitavo, Elisibade é o nono, Jeremias o décimo, e Machanai é o décimo, amém? Quando você lê lá no 14, esses dois filhos de Gade, querida igreja, foram os capitões do exército, e o menor tinha um cargo de 100 homens, o maior de 1000. Olha como que era aquele povo daquela época. Versículo 15, e esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, e quando eles transbordavam por todas as suas ribanceiras, fizeram ali fugir a todos os vales ao oriente e ao ocidente. Então vamos começar aqui a história, amém? Irmãos, eu vou falar de uma coisa, amém? Que muitas vezes, muitas pessoas não falam, mas vou falar da primeira maldição. Querida igreja, Gade, ele foi o sétimo filho de Jacó, de Zipa, de serva de Lia, e deu a Jacó um filho, e disse Lia, afortunada, e lhe chamou por nome Gade. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 10 até o 11. Continuando na história, ao princípio, querida igreja, pela idolatria de Zilpa, o filho da serva de Lia, ela recebia um nome, um louvor, a deusa, a cananita, para a prosperidade, amém? A deusa da fortuna, lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 11. Então, Gade, querida igreja, assim quer dizer boa fortuna, bem afortunado. E o Gadita, aleluia, que quer dizer próspero, aquele que tem o dom da fortuna. Então esse filho do número 7 de Jacó, querida igreja, teve também 7 filhos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 16, que governaram 7 clãs. Vai prestando atenção aí na história para você poder entender. Aí vem a segunda maldição. Vamos lá comigo. Jacó ainda pronunciou outra maldição, de que ele seria perseguido por tropas de guerrilheiros, mas também disse que por fim eles os perseguiria. Está escrito isso aonde? Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 19. Agora vamos falar pelo primeiro antídoto profético, aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, que esta maldição, ela foi cancelada na bênção de Moisés.
Ele diz assim: de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, aleluia, e habita como a leoa, e despedaça como o braço alto da cabeça, e se promoveu do primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com o chefe do povo, e executou a justiça do Senhor, e o seu juízo para com Israel. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 20 até o 21. Vamos continuar aqui. Então, a tribo, querida igreja, que descende de Gade, ela toma posse de um território que é dividido por 7 clãs, pois cada um de seus filhos se tornou príncipe de um território. Está escrito isso aonde? No livro de Números, capítulo 26, versículo 15 até o 18. E tinha o comando de sua tribo, por nome de Eliasaf, que foi o comandante, que foi o representante, apesar de seu suprido espia, presta atenção aqui, para Canaã. A Bíblia diz, irmãos, que ele declinou a herança, recebendo juntamente com Ruben a meia tribo de Manassés, aleluia, e o território, querida igreja, da Cisjordânia, aleluia, ali conquistaram as cidades e reedificaram. Livro de Números, capítulo 32, versículo 34 até 38, tem glória a Deus aí, querida igreja? Aleluia. Terceira maldição. Vemos ali no capítulo 22, no versículo 1 até o 8, querida igreja, do livro de Josué, que o propósito de coração de Gade, de Rubens e Manassés era de ajudar os seus irmãos. Era para ajudar a quem? Seus irmãos. Mas quando lemos o versículo, por isso nós temos que ler o versículo 9 até o 34. Quando eu leio, eu vejo que um incidente, querida igreja, trouxe a ferida de acusações, de infidelidade, aleluia, da divisão entre eles. E a Bíblia diz que era o altar, um memorial. Então presta atenção aqui, uma atitude de mal interpretada pode trazer, querida igreja, o desconforto de uma divisão. Presta atenção aqui, respaldada pelo texto, onde as experiências bíblicas, aleluia, torna-se argumento de acusações. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo aqui. Presta atenção aqui. Apesar, irmãos, de Finéias, que era o filho do sacerdote, amém, ter assegurado que o Senhor estava com eles, que o seu altar era um modelo de fidelidade, não de divisão. Então presta atenção aqui comigo. Então, se essa tribo ficaria distante, o assunto de Israel, de Judá, então tomando até o mesmo território de refúgio nos dias do rei Saul. Presta atenção aqui, quando ele perseguia o rei Davi, como está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 7. Então, nesse tempo, querida igreja, os gaditas, aleluia, e outros somaram os fugitivos de Davi. Presta atenção aqui, e lhe deram suporte, até que ele se tornasse o primeiro rei e líder da única dinastia, aleluia, que governou sobre as 12 tribos e com 12 príncipes. Onde está escrito isso? Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1 e 8, 15, do versículo 37 e 38. Agora vamos para o segundo antídoto, aleluia, profético. Presta atenção aqui nesta noite. E quando chegamos à altura do texto do primeiro livro de Crônicas, querida igreja, eu percebo, quero que vocês também percebam algo, o que a unção de Gadita fez com o seu povo e com o fugitivo de Davi. Gade se uniu ao rei Davi quando ele era um fugitivo na terra. Presta atenção aqui, aleluia, e ficou com ele até que se tornasse o rei mais importante, mais poderoso nos seus dias. Tem glória a Deus aí? Aleluia. Querida igreja, Gade deu-se o refúgio a Davi e aos seus também perseguidos, aleluia, foram os candidatos valentes, porque nós estamos em campanha dos valentes. Eu sei que já falei sobre Josebete e Basebete, já falei sobre Eleazar e já falei sobre Samar, e agora estou falando sobre os gaditas, aleluia. Presta atenção aqui nesta noite. Então os bravos de Gade estavam dispostos a dar as suas vidas por amor a Davi. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Quando eu preguei domingo passado, quando Davi se
ele suspirou, ele desejava por água, a água do poço da entrada de Belém. E a Bíblia nos diz, querida igreja, que os gaditas, aleluia, ele tomaram-se administradores de todos os negócios do rei e da casa do Senhor. Olha que coisa linda, eles eram administradores, e eles eram o quê? Administradores de todos os negócios do rei. Olha que coisa linda, irmãos, ele tinha esse dom, ele tinha essa ferramenta linda. E a Bíblia nos diz assim, que seus irmãos, homens e valentes, 2.700 chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, aleluia, que chamava de tribo de Massitas, para todos os negócios de Deus, querida igreja, e para todos os negócios do rei. Presta atenção aqui, uma unção de empresário, aleluia, de empreendedor, aleluia, que é até um referencial para o negócio de Deus e os negócios temporais. Olha o que Deus faz, olha o que Deus ele vai fazer no meio dos teus. Quem pode dar glória a Deus? Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Então vemos que ainda, querida igreja, que Gade tenha recebido o seu nome, uma motivação equivocada de sua mãe, da serva da esposa não desejada. Deus, querida igreja, Deus ele converte a vergonha em dupla honra, a proposta dos caos na realidade profética e redentiva. Presta atenção aqui, mais uma vez eu quero falar da unção, a unção do Gadita. Querida igreja, a unção do Gadita é a unção para a conquista, para a restauração de territórios, querida igreja, amaldiçoado pela idolatria, aleluia, torna-se o epicentro do avivamento. Presta atenção aqui, eu estou falando para você de unção do Gadita. Unção de Gadita vem do escudo de fé, aleluia, a ponta da lança profética que fará a conquista, aleluia. Primeiro, presta atenção aqui, tem glória a Deus aí. A unção de Gadita, querida igreja, lhe dá um rosto de leão no momento da peleja. Presta atenção aqui, eu continuo falando a respeito da unção de Gadita. A unção de Gadita, querida igreja, lhe dá pés de costa no momento do livramento. É isso que Deus vai fazer para você. Você vai correr ligeiro quando você, aleluia, vai receber o livramento. Lá, como diz lá na Bíblia, em de Davi, querida igreja, ele recebeu a unção quando era perseguido pelo exército de Saul, aleluia. E a Bíblia diz, querida igreja, que ele saltou sobre as pedras e aquele lugar passou a se chamar rocha de livramento. Tem glória a Deus aí? Continuo falando a respeito da unção de Gadita, querida igreja, que maximiza e conquista, faz com que o menor tenha um valor de 100. É só Deus que pode fazer isso. O valor de 100 valente, maior vale por 1000, conquistado, aleluia, de centenas e de milhares. Querida igreja, o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22. Continuo falando a respeito da unção de Gadita. A unção de Gadita, querida igreja, é uma unção administrativa e de prosperidade. Continuo falando sobre a unção de Gadita, que é a destra, que equipa os seus verdadeiros exércitos de valente. Continuo falando a respeito da unção de Gadita, que será liberada sobre você. Quem pode dar glória a Deus aí? Convertendo toda a fortaleza de dividida, aleluia, em perseguição de uma fortaleza intransponível. Lamaia, xerereca, choraiá, suririca, chorabaiá, suririanda. Eu sei que Deus já começa a fazer isso em nosso meio, aleluia. E com os Gaditas, querida igreja, Davi conquistaria a fortaleza dos jebuseus, edificaria ali um altar da antiga eira de Araúna, aleluia, selaria assim a prosperidade, como está escrito lá no livro de segundo Samuel, capítulo 24, versículo 10 até o 25. E ali depois, que a igreja tinha advertido por um profeta chamado Gadita, a Bíblia diz que Davi, ele converte aquela maldição em bênção. Se você está vivendo sobre maldição, Deus ele vai converter essa maldição em bênção na tua vida, aleluia, não permitindo que a avareza lhe impedisse de pagar um alto preço por sua oferta no altar do Senhor. Tem glória a Deus aí? Continuo falando sobre a
a unção do gadita, querida igreja, a unção de gadita arrancará o nosso coração todo sentimento de como que eu posso explicar para você, de miséria, a necessidade que de todo o espírito de vítima, e nos dirá aqui nesta noite que somos próximos e que somos capazes de vencer aqui nesta noite. Quem pode dar glória a Deus, amém aí, aleluia. Assim, querida igreja, como os gaditas atendendo o chamado de Davi, hoje Deus ele quer que você atenda o chamado do rei, do Senhor dos senhores. Continuo dizendo aqui, e vier, sabe com o quê? Com o escudo. Começa a usar, aleluia, as ferramentas que Deus tem te dado. Eles usaram o escudo, eles usaram a lança, eles usaram a espada, e a Bíblia continua dizendo que a expressão do leão e ataque, e ajudaram a conquista, a consolidar, aleluia, o seu reino, aleluia. É isso que Deus ele quer, que a sua expressão não seja humana, mas que a expressão do teu rosto, ele veja em você aquilo que você não consegue ver. Assim eles olharam para o gadita e viram o rosto de leão. Jesus ele convoca aqui nesta noite a sua igreja para uma batalha, aleluia, ferrenha, onde muitos estão trombando, crianças, jovens, adolescentes, pais de família, obreiros, ministros, aleluia, tombando, vitimados pela ação do inimigo. Tem glória a Deus aí, igreja. E a Bíblia nos diz que a trombeta soou no cume, aleluia, no monte tocado pelo arcanjo. Olha que coisa linda, foi tocada pelo quê? Pelo arcanjo, convocando os gaditas novamente a batalha, e eles atravessariam o Jordão mais uma vez e viram a peleja. Se você começar a deixar os seus ouvidos espirituais, vocês vão começar a ouvir, aleluia, o arcanjo tocar a trombeta para dar o sinal que é o momento da peleja. Querida igreja, e se vier a vitória é certa, mas quem são os gaditas dessa geração, pastora Patrícia? Todos aqueles que acreditar que a mesma unção que o Senhor derramou sobre eles, Deus está derramando sobre nós aqui nesta noite, de conquista, de impor o terror ao inimigo, de coragem, de ousadia. Querida igreja, pode ser derramado sobre a sua vida para conquistar aqui nesta noite. Quem acredita, levanta as tuas mãos aí, dá glória a Deus, aleluia. Mas a trombeta, querida igreja, está convocando os gaditas, aleluia, deste tempo. E qual é a conquista? Aleluia, a conquista de vidas para o nosso Salvador, aleluia. Querida igreja, assim como os gaditas, ao vencerem a batalha, traziam ali com eles os despojos para o rei Davi, o seu Senhor. Da mesma forma, só vencemos de fato, querida igreja, batalhas espirituais quando trazemos os despojos para Jesus, que são as vidas salvas, aleluia, ilesas das garras do exército do inimigo. Vocês são gaditas de Deus. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o leão, ele arrebata a presa das garras de qualquer predador. Pense nisso aqui nesta noite. Não seja apenas ovelha ao som da trombeta da convocação do Filho de Davi, Jesus, mas torne-se leão, aleluia, gadita e guerreiro de Deus, aleluia. Eu quero parar por aqui por causa do horário, aleluia, mas vocês são os gaditas de Deus, aleluia. Corra como a corça, seja ligeiro como a corça, tenha força, aleluia, do Senhor sobre a tua vida, para lutar com os exércitos inimigos que estão se levantando contra a sua igreja, contra o povo de Deus, contra os ungidos do Senhor aqui nesta noite. Vamos se colocar de pé, irmãos, por causa do horário. Vamos já fazer oração, já para receber o pastor que vai estar apresentando as crianças, amém? Aleluia. Oh, papai querido, queremos ser os gaditas de Deus aqui nesta noite. Assim como aqueles homens, meu Pai, lutar e vencer na força do Senhor, queremos lutar e vencer com toda a ousadia, intrepidez, meu Pai, queremos a coragem, Senhor, meu Deus, que quando eles olharem, meu Deus, a nossa pessoa, que não veja nós, mas veja o leão da tribo de Judá, que ele veja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelejando pelas nossas vidas aqui nesta noite. Papai querido, muito obrigado
sei que essa palavra não é minha, eu sei que essa palavra é do Senhor. Sabemos que tem muitas maldições aqui nessa noite, mas, meu Deus, eu quero orar aqui nessa noite. Me permita, Senhor, me levantar agora aqui nessa noite, Senhor, que todas as maldições que foram lançadas sobre a sua vida, para que você não viesse conquistar, para que você não viesse vencer, hoje elas estão sendo despedaçadas pela unção da oração aqui nessa noite. Aleluia. Tu serás o empresário, tu serás o empreendedor nas mãos de Deus, para governar a casa de Deus. Aleluia. Com toda a sabedoria, com todo amor e carinho, Jesus querido, recebe a nossa oração aqui nesta noite. Levanta os cadidas de Deus na face desta terra, no Brasil, nos quatro cantos deste país, aonde quer que a minha voz chegar, Senhor, que o Senhor encontre os cadidas de Deus, meu Pai querido, que ninguém dá nada, Senhor, visite os cadidas de Deus, meu Pai querido, se não fosse o Senhor colocar a mão no coração do rei Davi, para ensinar, Senhor, aqueles homens, meu Deus, eles não iriam se tornar o que se tornaram, Senhor, os valentes do rei Davi. Jesus querido, levanta, Senhor, que venha, Senhor, os cadidas de Deus, que venha os cadidas de Deus, que venha os cadidas de Deus correndo com as forças ligeiramente. Aleluia. Precisamos, meu Pai, porque o nosso tempo aqui na terra está curto, Senhor. O nosso tempo aqui nessa terra está se abreviando, Senhor. E eu sei que um dia, meu Pai, eu irei partir deste lugar, mas quando o Senhor vier me buscar, Senhor, deixa os cadidas de Deus aqui, Senhor, para continuar a missão, para continuar, Senhor, a obra de Deus. É momento de se preparar, é momento da igreja se levantar em oração, meu Deus querido, porque enquanto o povo se alinha em Cristo, enquanto os homens se alinham no nosso governo, estão dando lado para o inimigo, meu exército de Satanás, que se levante os cadidas de Deus para defender a igreja do Cordeiro, para defender o reino de Deus, para defender as almas que estão sendo dilaceradas pelo inimigo do Senhor. Oh, papai querido, receba a nossa oração. É que eu lhe peço e lhe agradeço. A igreja diz amém. Bate palma bem forte para Jesus. Oh, glória, oh, maravilha de Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.